Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Fundação Espírita André Luiz entrando na sua casa através da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. E nós vamos pedindo licença para poder estar contigo aí nessa próxima 1 hora, quando estaremos estudando o Evangelho de Nosso Senhor à luz da doutrina dos Espíritos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro do conhecido Pentateuco kardeciano. Por que Pentateuco, né? Que vem de 5, penta, né? São as 5 obras basilares da doutrina dos Espíritos, né? Em ordem: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? Esses são os 5 livros basilares da doutrina dos Espíritos. Depois tem outros, após a partida de Kardec, editaram obras póstumas, que alguns defendem que não deveria ter sido editado, uma vez que se tratava de textos soltos, por assim dizer, de Allan Kardec, né? O que é Espiritismo, que é um livro maravilhoso, mas os 5... E a Revista Espírita, evidente, né? Mas os 5 livros que são considerados como a base da doutrina são esses 5 livros. E nós aqui, no Plantão do Evangelho no Lar, nós estudamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro escrito, né, com Kardec sendo o codificador, recebendo as mensagens dos espíritos superiores e explicando principalmente os trechos dos 4 evangelhos canônicos, né, principais, por assim dizer: Marcos, Lucas, Mateus e João, né? E essa noite nós estaremos aqui estudando no capítulo 21, tem lá: haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Então vamos lá no item 1 e subsequentes, que é: conhece-se a árvore pelo fruto. E esse vai ser o trecho que nós vamos estudar essa noite. Nós já vamos fazendo esse convite para você, que você apanhe o seu evangelho. Se você não tiver ele físico, você pode baixar ele na internet. É uma obra de domínio público. E quem está conosco essa noite para o estudo é o nosso querido amigo, nosso irmão Edson. Boa noite, Edson Figueiredo. Boa noite, André. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Não sei se você está me ouvindo. Tô te ouvindo bem. Ouvindo? Então tá bom. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para esse nosso evangelho. Prazer é todo nosso e, como sempre fazemos, né, é importantíssimo que façamos uma oração para buscar a conexão com a mensagem de amor que emana a partir do Wi-Fi de Nosso Senhor, né? Então nós precisamos fazer essa conexão lá, colocar o nosso login, a nossa senha. E como é que a gente coloca esse nosso login e a nossa senha com o Wi-Fi, nos conectando com o Wi-Fi do Cristo? É através da oração, né? Vamos pedindo para o nosso irmão Edson fazer por nós a prece inicial e nós o acompanharemos mentalmente. Eu convido a todos que estão nos ouvindo para que cerrem seus olhos, né? Se quiserem, pode até deixar aberto, mas de preferência, de olho fechado, a gente consegue sintonizar-se melhor com esse Wi-Fi espiritual. Vamos, nesse sentido, com os olhos cerrados, com o corpo relaxado, procurar mentalizar Jesus, que é o nosso mestre, nosso irmão maior. Agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo que distantes, mas interligados, né, através da tecnologia, que é uma bênção também, né? O fato de termos a tecnologia para isso. Que Jesus possa nos envolver com o seu amor, com a sua paz, com a sua energia, o seu calor, para que todos nós, absorvendo essa energia, possamos nos sentir reconfortados, apaziguados, para cuidar hoje um pouquinho da nossa casa mental, da nossa alma, estudando um pouco o Evangelho. Que o nosso Evangelho possa ser um Evangelho de muito esclarecimento, de muita paz, de muito entendimento. Que assim seja.
Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós já vamos fazendo aquele convite para que você participe do nosso programa, né? Nós estaremos estudando, para você que chegou agora, o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 21 haverá falsos cristos e falsos profetas. Estaremos estudando os itens 1 e subsequentes, né? Que conhece-se a árvore pelo fruto. Então, pega lá seu livro e vamos fazer junto esse estudo. E caso, no decorrer desse bate-papo aqui, você queira participar, fazendo uma pergunta, preferencialmente sobre o tema, né? Ou mesmo um comentário, né? Colaborando com esse estudo, você fique muito à vontade, você pode fazer o envio da sua questão através do 0800 979 5011. 0800 979 5011. Você também pode fazer através do 11 2457 5011. 11 2457 5011. Você também pode enviar a sua participação através do WhatsApp, né? Você pode fazê-lo através do 11 99643 3827. 11 99643 3827. Né? E esse programa, além de ser transmitido pelos nossos canais de TV e de rádio, pelos aplicativos da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, e através dos nossos sites, ele também é transmitido pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Então, ali também tem uma oportunidade para você acessar o Facebook e mandar ali seu questionamento, né? Uma grande caridade que você pode fazer para esse serviço, né, que a Fundação Espírita André Luiz faz através da TV e da rádio é justamente compartilhando esta boa notícia. Né? Você sabe, Edson, algum tempo atrás, nem sei se eu já conversei isso com você, mas algum tempo atrás nós estávamos fazendo um programa e citamos durante o programa, era um programa ao vivo da Rádio Boa Nova, e citamos que, muito provavelmente, algumas vidas já tinham sido salvas graças ao trabalho da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de rádio, uma vez que nós estamos ali promovendo a vida, falando de amor, promovendo a saúde mental das criaturas, né? E aí, assim, ainda com o programa no ar, um irmão nosso nos ligou e trouxe o seu depoimento que ele era um caso como aquele, né? Ele estava com a mente bastante atormentada, pensando em, entre aspas, dar fim à sua própria vida, quando caiu-lhe uma mensagem desses programas que são gravados aqui pela TV Mundo Maior e pela Rede Boa Nova de Rádio, que tratava do tema suicídio, e aí foi ali que ele conheceu a doutrina dos espíritos e foi ali que ele conseguiu se desassociar dessa ideia, né? Maravilhoso isso aí, né? Realmente aliás, é o que nos faz, né, André? Eu, a você e muitos dos que colaboram com a TV Mundo Maior e com as casas espíritas, né? É que nos faz continuar com o nosso trabalho, né? É o que nos dá esse alento, né? Essa força para seguir, né? Eu já tive a oportunidade também de ouvir pessoas agradecendo em função de ter visto alguma palestra ou de ter visto algum texto, né, que a gente escreve alguma coisa também, e que aquilo ajudou-as a se recompor, né, a se restabelecer novamente, a passar a acreditar em si e por aí afora, né? Então isso é maravilhoso, isso que acontece aqui com essa organização que é a FEAL, né? Porque a gente está falando da rádio, a gente está falando da TV, a gente está falando também da instituição, certo? Né? Que acolhe lá tanta gente necessitada, né? É isso mesmo, né? E quando esse nosso irmão, que eu estava citando, que entrou em contato conosco, e você mesmo nos disse que já teve depoimentos de pessoas que falaram desse bem que essas duas mídias fazem, né? Esse caso específico dessa pessoa que foi salva, né? Eu fico imaginando que teve provavelmente um intermediário, né? Porque como é que a mensagem
chegou até ele, né? Sempre há um intermediário. Então, você que está nos assistindo, está nos ouvindo, você pode ser um médium, né, digital. Olha que maravilha, um médium digital da espiritualidade que se manifesta por intermédio da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. Portanto, compartilha, curta, comente, né? Porque o mundo tem muita coisa boa, TV Mundo Maior, a Rede Boa Nova de Rádio, e outras tantas e tantas, eu me lembro aqui de cabeça algumas, Canal Futura, TV Cultura, enfim, tem muito canal de televisão, muito canal de rádio bom, fazendo um bom trabalho, mas infelizmente nós ainda consumimos, inclusive informação, né, Edson? Nós muitas vezes preferimos consumir a informação que nos danifica, né? Nos faz sofrer, né? Enfim, esse é o grande convite. Faça o compartilhamento dessa boa nova, desse estudo dessa noite, inclusive. Pois não, Edson? Eu queria até fazer um comentário que esse médium digital ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né? Dependendo do que você replica, você pode estar ajudando ou você pode estar atrapalhando a vida de alguém, né? Você imagine alguém que já está numa situação de desesperança e começa a receber essas notificações que ficam circulando por aí, né? De desespero e de morte, de isso, de aquilo. Parece que é um campeonato de morte, né? Que está se disputando. É isso? Então, as pessoas entram cada vez mais em desespero. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que replica, né, André? Tem que tomar muito cuidado mesmo, porque nós temos aqui uma antena psíquica muito poderosa, né? E ela transmite e ela recepciona também, né? A mesma frequência que a gente recepciona, ou seja, na medida que nós consumimos uma informação, uma imagem que nos desarmoniza, naturalmente, a partir da recepção dessa frequência, nós também emitimos, se não tivermos condições de mutar essa frequência, né? Nós também transmitimos, enfim, entramos em sintonia com aquilo que não vai nos fazer bem, né? E vamos transmitir também energias negativas. Bom, vamos dando início aqui ao nosso estudo da noite, começar lendo lá no item 1, né? Lembrando, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos lá em Conhece-se a árvore pelo fruto, tá bom? A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. Primeiro, uma coisa que me chama a atenção nessa mensagem, Edson, é a capacidade que o Cristo tinha de se comunicar atendendo a cultura do público que ele ia ao encontro, né? Então, se ele ia a homens que trabalhavam na lavoura, ele trazia parábolas, né, do ambiente, do métier, por assim dizer, né, de quem trabalha na lavoura. Se ele ia numa comunidade de pescadores, ele utilizava-se de parábolas próximas a de pescadores, né? E assim sucessivamente, né? Ele foi muito rico nisso, porque assim ele se utilizava desse método para falar com simplicidade para as pessoas, né? Uma comunicação altamente assertiva, né? E uma comunicação simples, uma comunicação que chegava facilmente ao entendimento das pessoas, mesmo havendo muito da mensagem do Cristo, trechos que que demandam uma certa análise para poder chegarmos à realidade. Mas provavelmente nesse momento aqui ele estava se dirigindo a uma plateia de pessoas do campo, né, Edson? Possivelmente. Ele era um rei do marketing, né? Impressionante, porque se nós estamos falando dele até hoje, ele nada escreveu, ele só falou, as pessoas tomavam nota, né?
Não é isso? Quer dizer, porque os evangelhos são tudo segundo informações que foram passadas. Assim. Então, as histórias que ele contou, essas observações que ele fazia, essas analogias, né? Isso aí que ele está fazendo é uma analogia, na verdade, né? Com algumas coisas. Sim. Isso tudo é impressionante. Essa questão da árvore, por exemplo. Né? Quando eu leio isso aí, André, eu fico pensando o seguinte: você tem uma árvore lá no fundo da tua casa que você ganhou, plantou e não sabe bem o que é. Como é que você vai saber que árvore é aquela? Você tem que esperar ela crescer e dar os frutos, porque a partir do fruto você vai saber qual é a árvore, não é assim? Então, fazendo essa analogia, você vai ver quais são os frutos que as pessoas, ou seja, qual é, no caso aí o fruto, é o que as pessoas, ou elas estão de fato produzindo, né? O que elas estão entregando para a sociedade, para a família, para tudo. Então, por aí você vai saber se é bom ou mal o fruto, não é assim? Interessante, né? E esse trecho específico, há outros também, mas a meu ver esse é o mais importante, mais impactante, como um grande sinal de alerta, né, de que haveria muita gente que se diria, né, o Salvador, né, que traria a verdade, quando na verdade essa verdade de verdade não tinha nada, né? E interessante que passaram-se mais de 2000 anos, né? Isso se deu em todas as épocas da humanidade e isso se dá hoje em dia, né? Ainda se dá, nós ainda vemos, ainda presenciamos na história humana, em todos os lugares, as criaturas, muitas vezes, entrarem em uma espécie de transe que as retém junto a outras criaturas que se dizem portadores da verdade e que lideram estas criaturas em verdadeiras atrocidades, né? E não raro, atrocidades mesmo, né? Contabiliza-se na história humana alguns indivíduos que foram tidos como indivíduos árvores que dariam os melhores frutos para os seus concidadãos, né? E acabaram em cima desta idolatria que se construiu ao redor desses indivíduos e da excepcional propaganda de marketing que muitos destes falsos profetas se utilizaram e ainda se utilizam, né? Podemos citar, por exemplo, o Terceiro Reich, onde uma árvore deu frutos que intoxicou uma nação, né? E aquela nação cria firmemente que aquela árvore era a árvore que daria os melhores frutos, né? Porque o nosso irmão Hitler, e ele é nosso irmão, né? Ninguém tem como duvidar disso, uma vez somos todos filhos do Pai, mas o nosso irmão, ele começa o seu trabalho à frente, liderando a Alemanha, e resolve problemas da nação, e a nação se encanta com aquilo, não se dando conta de que ele, por exemplo, já dava demonstrações, né, de que era uma árvore que não daria bons frutos, muito ao contrário. Que é isso, né? Você não pode esperar, por exemplo, eu vou citar aqui, vamos escolher alguém para ser o nosso líder na presidência, ou no governo, ou na prefeitura, ou no diretor-presidente do nosso grêmio recreativo lá. Né? Quem é essa pessoa? Qual que é o histórico dessa pessoa? Não dá para esperar que uma pessoa que seja belicosa, uma pessoa que seja rancorosa, uma pessoa que se utilize de métodos nada cristãos para oferir poder, não dá para você esperar que essa criatura seja um bom líder, né? É óbvio, mas nós ainda não compreendemos isso, né, Edson? Nós temos uma certa dificuldade, André, porque o que acaba acontecendo, na verdade, né? Nós somos, às vezes nós somos colocados em situações em que você tem que tomar uma decisão, você não pode se furtar de tomar essa decisão, e você acredita em alguém, por exemplo.
Você acha que aquela pessoa a gente espera, né? Se a gente pega o caso, por exemplo, que você citou, o Hitler, e você começou falando da questão da mediunidade, você vai ver que ele foi, na realidade, levado a acreditar que ele seria através de um médium, né, que era o Dietrich Eckart. O Eckart foi o mentor ali do Hitler no início, né? E ele era uma pessoa que tinha lá, teoricamente, tinha lá bons hábitos, né? Porque ele era vegetariano, né? Ele não fumava, teoricamente não bebia também, é o que se diz. Então, de repente, tinha tudo para ser uma pessoa que daria os bons frutos. Só que aí, nós, como seres humanos, somos colocados, às vezes, em situações em que a vaidade, de repente, o orgulho, né? Sobe a cabeça, e aí você é cercado por pessoas que continuam, que vão cada vez mais inflamando esse tipo de coisa, né? Porque aí tem as arvorezinhas anãs também, né? As arvorezinhas que faziam parte daquele círculo, né? Que ficava incentivando o nosso amigo. Então, infelizmente, acaba se perdendo em função... talvez tivesse até boas intenções, mas acaba se perdendo porque não encontra um caminho, porque todo mundo que está com ele acredita nele. Né? Aliás, o incentiva a fazer as coisas, tá certo? Ele foi lá o que deu o idealizador das coisas, mas tinha um monte de gente que fazia o que ele idealizava, né? Sim. Olha a loucura, sim, né? Uma loucura coletiva aí, né? Sim. Mas é evidente que nós estamos nos utilizando aqui de um exemplo que é o exemplo mais negativo desse tipo de dominação e de enganação. E um povo inteiro foi enganado, né? Agora, nós estamos falando do mau fruto, certo? Oi? É porque nós estamos falando do mau fruto nesse caso, né? Do mau fruto, exatamente. Agora, por que a gente às vezes colhe maus frutos, né, Edson? Eu me lembro de uma ocasião, um tempo bom atrás, a TV Mundo Maior estava começando ainda, né? E nós exibíamos alguns dos nossos conteúdos em outros canais de televisão. Nós tínhamos ali uma negociação de espaço, meia hora num canal, uma hora em outro canal, né? E em uma ocasião, eu fui procurado na sede da TV Mundo Maior, isso uns 13 anos atrás, por uma dupla de investigadores de polícia, né? Que estavam achando que nós havíamos enganado um espectador, né? O que acontece? Depois eu fui entender o que se deu. Nós tínhamos um programa em um canal de televisão. Antes do nosso programa, apareceu a propaganda de um trator, né? E é um trator que custava 50 mil reais e o cara estava vendendo o trator por 25 mil reais, por exemplo. Não me lembro exatamente, mas era uma distância gigantesca, né? E aí ele associou, como aquela propaganda passou antes do programa da TV, o nosso programa, ele associou que era uma propaganda no nosso canal, né? E acabou que ele ligou para a pessoa que havia comprado o espaço, depositou uma parte do dinheiro, esse dinheiro simplesmente sumiu, né? E aí nós fomos intimados a dar explicações, entenderam que nós não tínhamos nenhuma relação, mas na época eu parei para pensar o seguinte, eu falei, poxa, como é que a pessoa cai numa dessa, né? Como é que você pode crer que algo que custa 50 vai custar 25, né? Como é que você não faz como é que você não raciocina em cima disso? Então, eu me pergunto, muitas vezes, Edson, quando nós colhemos um fruto amargo, achando que colheríamos doce, será que não fomos nós que não soubemos fazer a escolha da árvore? Com certeza, é isso. Esses crimes de estelionato aí acontecem muito, mais do que a gente imagina. Tá? Esse aí do trator, tem aquele Tem gente que até hoje ainda cai naquela coisa do conto do bilhete premiado. Então, umas coisas assim. Quer dizer que, na verdade, as pessoas elas são induzidas pelo que vai no íntimo delas, né? Elas querem levar vantagem, tá certo? É um problema que o brasileiro tem, né, André? Infelizmente, né? A lei de Gerson. O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, né? Então, às vezes... aliás, tem muitas
outras doutrinas aí que fazem uso desse tipo de expediente, né? Eu não vou chegar ao ponto de dizer que seja aí um crime desse nível, mas acabam usando esse expediente para lucrar em cima das pessoas, né? Quando não deveria estar visando lucros, né? Porém, acabam usando e as pessoas caem mesmo, né? Nós temos visto aí empresários, gente que a gente considera inteligente também, né? Eles são empresários, poxa. A pessoa que se coloca como empresário, ele constrói um patrimônio, entrar numa dessa, né, de acabar dando o seu dinheiro ou condições, ou seus bens, né, acreditando numa coisa. Então, na verdade, é isso. Ele está se colocando, acreditando na árvore, mas está se colocando em condições de comer os frutos errados, né? Vai se envenenar, na verdade, né? Infelizmente, isso ainda é muito comum, né? A gente percebe isso. E isso muitas vezes se dá mercê disso que você falou, da famosa levar vantagem, né? Inclusive em religião, Edson. Alguns anos atrás, eu fazia um trabalho em uma penitenciária daqui da cidade de São Paulo, uma quinta-feira por mês, a gente ia lá e aplicava uma palestra, conversava lá com os nossos irmãos que estavam internados nessa penitenciária, né? E aí uma ocasião, sempre me chamou muito a atenção, porque na noite de quinta, tantas religiões também faziam a participação ali, né, junto aos detentos que professavam a fé daquelas religiões. E me chamava sempre muito a atenção que a sala dos católicos tinha muitos fiéis, a dos evangélicos tinha bastante, a da Umbanda sempre a gíria estava pegando fogo, né? E a sala destinada aos estudos espíritas tinha lá meia dúzia de gatos pingados, né? E aí uma ocasião eu lembro que estava falando sobre a lei de causa e efeito, e um dos nossos irmãos levantou a mão e falou assim: eu entendi. Eu perguntei para ele: você entendeu a lei de causa e efeito? Ele falou: não, eu entendi porque não vem ninguém aqui. E aí a pergunta foi: então nos diga por que não vem ninguém aqui. Porque vocês não dão nada para ninguém, nem promete que vão dar. Vocês mostram que somos nós que temos que buscar. E isso dá muito trabalho. E é uma realidade, porque o Espiritismo, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, o Espiritismo não vai te dar os 6 números da Mega Sena, né? O Espiritismo não vai fazer com que você tenha paciência com a sua mãe, com o seu filho, com o seu marido. O Espiritismo não vai fazer com que você tenha boa saúde. O que o Espiritismo vai fazer é te educar para que você faça essas coisas, né? Porque, como diz Cristo, nós somos deuses, nós temos totais condições de sermos nós próprios os protagonistas dos nossos sucessos, como também dos nossos insucessos. Então, muitas vezes, quando nós vemos uma árvore, né, achamos que a árvore é doce e colhemos um fruto amargo, talvez se dê à mercê da nossa preguiça de plantar a árvore, né? De adubar a árvore, de esperar a árvore crescer. A gente já quer a árvore dando fruto. Aí vem uma criatura e promete uma solução fácil, né? Promete vou fazer com todo respeito a todas as religiões, quem acredita a gente respeita, mas eu acho muito fácil eu conseguir alguma coisa fazendo um trabalho espiritual, por exemplo, né? Agora, eu vou saber manter isso que eu conquistei? Eu tenho mérito por ter conquistado isso? Isso que eu vou conquistar é bom? Quem me ajudou a conquistar isso é uma boa árvore, né? Ou é uma árvore amarga que quer com que o meu fruto seja amargo, que a minha colheita seja amarga? E isso tudo, Edson, eu acho muito importante a gente colocar especificamente neste capítulo do Evangelho, porque nós ainda vivemos uma espécie de transe, crendo que os outros vão resolver os nossos problemas, né? A gente sempre acha, o governo vai responder, o patrão vai responder, vai resolver, mas somos nós. Na verdade, o Espiritismo vai ajudar, nos ajuda, na verdade, vai ajudar aqueles que estudam, né,
a descobrir que você é o construtor da sua própria árvore. E que tipos de frutos você vai colher daquilo que você está plantando, né? Está semeando, na verdade, né? Nós semeamos constantemente e vamos colher os frutos. Que tipo de fruto nós vamos colher? Então, não é os outros que semeiam em nós, somos nós mesmos que estamos nos semeando. Eu posso, por exemplo, André, se alguém, por exemplo, me ofende, é uma ação do outro, tá certo? Agora, a decisão de trazer esse fruto, essa semente da ofensa para dentro de mim, na minha árvore, não é do outro. Ela é minha. É isso? Então, se eu me deixo ofender pelo outro, me sinto magoado, me sinto chateado, me sinto com ódio, me sinto com rancor, com desejo de revide, que tipo de semente eu estou, né, colocando na minha árvore? O que eu vou colher? Eu vou colher coisas boas? Naturalmente que não, né? Se eu estou plantando coisas ruins, sentimentos ruins, é o que eu vou colher lá na frente. Então, eu acho legal a doutrina, porque e isso que você falou do presidiário ter chegado a essa conclusão é uma coisa impressionante, né? E, na verdade, até hoje é assim, né? Se você pegar, você vai ver aí que tem canais de televisão aí que não são espíritas, né? E o nível de audiência, assim, é altíssimo, né? As pessoas, inclusive, bancando, templos suntuosos e coisas desse tipo, né? Enquanto que os espíritas estão ali à míngua, né? A míngua tentando sobreviver, mas plantando árvores que vão perdurar, são árvores do bem, né? Não são falsos profetas, tá certo? Porque, infelizmente, no mundo está cheio de falsos profetas, né? Sim, sim. Embora é muito importante a gente pontuar, não sei se você concorda comigo, Edson, que a gente não pode dizer que uma pessoa é séria, é um verdadeiro profeta, porque ele ostenta a carteirinha de dirigente espírita, expositor espírita, orador espírita. Maus religiosos há em todas as religiões, porque nós ainda somos maus, né? Aqui, o que caracteriza o planeta de provas e expiações? O mal é maior do que o bem. Se nós somos de provas e expiações, nós ainda somos mais maus do que bons, né? Não significa que nós sejamos crápulas, né? Mas nós ainda temos muitos defeitos, e esses defeitos muitas vezes faz com que nós façamos más colheitas, né? Só que o que a gente não pode dizer é, eu não sabia, porque sempre, de uma certa forma, a gente sabe, né? Há uma coisa gritando aqui dentro do nosso consciente, muitas vezes, dizendo, olha, não é tão simples assim, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, não acredita em conto da carochinha, não, enfim. O mundo não é essa facilidade que muita gente tenta nos vender, né? Vamos ler aqui algumas mensagens que chegaram dos nossos irmãos. Eu já passo para você, Edson. O nosso querido a Liduína de Mossoró está dizendo aqui que está acompanhando, né, do pessoal do Centro Espírita GEDE, G-E-D-E, que estão fazendo o Evangelho. Coisa boa. Grande abraço a todos. A nossa irmã Maria da Glória, de Barra do Choça, na Bahia, também ligadinha na nossa programação. A Maria Esther também, ela que está sempre ligada na TV e na rádio, manda um boa noite. A humanidade passa por um momento histórico e importante. As máscaras caíram agora e como é que é? As máscaras caíram agora. É a direita ou a esquerda do Cristo? Enfim, se tiver ou a direita ou a esquerda do Cristo, tá bom, Maria Esther. O problema é a gente estar à direita ou à esquerda de algumas árvores aí um pouco espinhosas. Esse é o drama. Fala, Edson. Eu não queria responder para ela que o ideal é ir ao encontro do Cristo, e não nem ficar na direita, nem ao encontro dele. Ir pelo caminho do meio. Ainda mais hoje em dia, né, que o mundo está tão polarizado, né? Esquerdistas contra direitistas, direitistas contra esquerdistas. Eu costumo dizer assim, olha, eu não sou nem de direita e nem de esquerda, eu sou de centro espírita, né? É isso aí. Mas vamos lá, vamos seguir. A nossa querida, o nosso querido Silvio Darlan Luiz. Não, na verdade é o Porfírio, que é um companheiro de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, está dizendo aqui que
eles estão recomeçando os trabalhos espirituais lá na casa dele. Muito provavelmente a cidade deve estar num outro tipo de tratamento de pandemia, né? Porque a casa já está aberta lá. Bom trabalho a todos, né? E quem mais está conosco? José Antônio de Tapetininga, na Bahia, né? Dizendo aqui, ó, boa noite, nós preferimos ser iludidos do que esclarecidos pela preguiça de se esforçar. Essa é uma realidade, meu amigo José Antônio. Nós ainda queremos a porta fácil de ser atravessada, né? Quando Cristo, na verdade, nos falou que a da salvação é estreita, né? Não é tão simples, né? Ou seja, desculpa nós não temos, né, Edson? E, na verdade, o que a gente quer é transferir responsabilidades, né? Eu não transfiro para o outro a responsabilidade dos meus sentir. Da mesma forma, eu transfiro para o outro a minha salvação. Eu vou fazer o que o pastor fala, ou que aquele líder X, ou que o dirigente espírita falou, né? Quando, na verdade, você tem que fazer por você e não pelos outros, não é isso? O problema aí é a preguiça mental, né? Infelizmente. O comodismo também das pessoas, né? Eu queria... Não sei se você vai ler mais alguém aí, André? Sim, não, agora eu ia ler mais um trecho do Evangelho, diga. Você pode só queria só fazer um comentário ainda relativo ao que você estava falando anteriormente. Pois não. Me permite? Que é o seguinte, a gente tem que aprender a separar a mediunidade do espírita. Porque tem muita gente que é médium aí no mundo, mas que não faz os estudos espíritas. Porque todo médium espírita sério é aquele que acredita, né, que é de dar de graça o que de graça recebeu. Então você não tem que aurir nenhum tipo de vantagem na sua condição mediúnica. Nenhum tipo mesmo, não é só vantagem pecuniária, não. Até essa questão da vaidade mesmo, né? De você se sentir, de alguma forma, acalentado pelas coisas que você faz e tal. Que nem, por exemplo, André, eu vi você falando aí dessa questão do rapaz que agradeceu, e em nenhum momento eu senti uma empáfia disso daí. Pelo contrário, senti você responsável. Falei assim, puxa, olha, como a coisa aqui é séria, né? E como nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Quando a gente tem esse tipo de consciência, né, nós sabemos que tipo de árvore nós somos e que tipo de frutos nós vamos destinar para as pessoas e para nós mesmos, não é isso? É isso aí mesmo. Bom, sigamos aqui, vamos ler mais um trechinho, bem curtinho. Tá lá. Ó. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Aqui me chamou muita atenção, Edson, quando ele fala de tesouro, e ele fala tesouro, coisas boas, coisas do bom tesouro, e ele fala mas do mau tesouro, né? Sendo muito claro que muitas vezes nós distinguimos um tesouro, né, de forma errada, achando que realmente aquilo tem valor, quando na verdade aquilo pode ter dor. É isso aí. O tesouro que é a dor, na verdade, ele pode ser um corretivo também, né? No sentido de te redirecionar. É assim? Mas eu acho impressionante esse final, né? A boca fala, não é isso? A boca fala o que está cheio o coração, né? Nossa Senhora, isso daí é arrasador, meu amigo. Isso realmente é... Porque, na verdade, você, ao falar, você está exprimindo algo que você já pensou antes, né? É assim? Então, você pensa primeiro e depois você fala, né? Sim. Então, é o que está lá no seu íntimo, tá certo? E aí a gente volta novamente, né, André, para aquilo que você começou falando. Que tipo de coisas nós vamos plantar? Que tipo de coisas nós vamos falar? Eu posso, por exemplo, decidir que eu vou ficar aqui falando com as pessoas coisas negativas de tudo que está acontecendo, ou eu posso vir aqui participar do Evangelho no lar aqui, tá certo? Levando coisas boas, para fazer as pessoas pensarem em coisas positivas. A escolha é nossa. É assim?
E também dos ouvintes, né? O que o ouvinte, de repente, ele pode estar ouvindo lá os programas de noticiário, que cada vez bombardeando mais notícias negativas, notícia negativa, notícia negativa, e a pessoa vai se colocando numa situação que, meu Deus do céu, o que ele vai colher disso tudo daí, né? A boca fala do que está cheio o coração é também um grande sinal de atenção, né? Da gente a poder analisar melhor tudo, né? E isso em absolutamente tudo mesmo, gente. Por exemplo, no relacionamento sentimental, né? A gente hoje há um número grande de divórcios, né? E nós sabemos que o divórcio ele se dá uma vez que não se levou em consideração lá no início, né, os pontos em comum entre aquelas duas criaturas, né? Aquela história de que os polos diferentes se atraem é uma pinóia. Bota lá um petista casado com uma bolsonarista hoje em dia, né? Coloca um camarada da Mancha Verde casado com uma mulher da Gaviões da Fiel para ver o que acontece, né? Não é verdade. É preciso que haja simpatia, é preciso que haja sintonia, é preciso que haja mais ou menos os mesmos desejos o mesmo projeto de vida. Quando a gente não escolhe bem, quando a gente escolhe, por exemplo, pela grana, quando a gente escolhe, por exemplo, só pelos dotes físicos, né? Quando a gente não leva em consideração o coração da outra criatura, né? E leva em consideração outras tantas coisas, não raro a colheita é amarga, né? Por quê? Porque você não levou em consideração, né, aquela criatura que estaria com você. Você não fez um bom processo de escolha, né? O projeto do divórcio, o Edson, não sei se você concorda comigo, o projeto do casamento, ele é muito parecido com o projeto de RH de uma empresa, né? Se você não fizer uma boa contratação, você vai ter problema e depois você vai ter que mandar embora, né? No casamento é a mesma coisa. Faça uma boa contratação, escolha ali uma pessoa, né, uma árvore que vai dar frutos parecidos com os seus. Agora a gente vai iludido, né? E aí lá na frente cai e fala, poxa, mas eu fui enganado. Não, você não analisou o que está aqui, ó. A boca fala do que está cheio do coração. É isso em tudo. E nesse sentido também, né, o casamento ele pode ser considerado uma árvore em que você não vai só colher o fruto, você também tem que semear. Que tipo de semente você está colocando, né, nesse terreno que a gente pode chamar aí de fértil, que é o casamento, para você colher futuramente. Agora, se você vai para um casamento esperando só colher os bons frutos, mas não faz nada para merecer receber esses bons frutos, aí fica difícil. Porque é uma via de mão dupla essa do casamento, né? Sim, eu não posso colher coisas que eu não plantei. Eu preciso plantar. Se eu quero amor, eu preciso plantar amor. Se eu quero respeito, eu preciso plantar respeito. Assim, se eu quero carinho, se eu quero um aconchego, se eu quero paz, eu preciso plantar tudo isso para colher. É assim? E não ficar esperando só do outro, né? O casamento, na minha opinião, é a máxima expressão de que se você quer um bom fruto, pode tratar de ser um bom jardineiro, né? Porque senão esse fruto realmente não vem, né? Nós vemos criaturas que entram em um descompasso enorme em alguns pontos da vida, justamente por não ter, por parte de uma, ou às vezes por parte de ambos, o desejo de ser um bom jardineiro, né? Se tem aonde na vida a lei de causa e efeito ela é muito imediata, na vida matrimonial, né? Você quer ter uma companheira ao seu lado, você quer ter uma boa relação sentimental, sexual, afetiva, profissional, olha, você vai ter que ralar, senão a coisa desanda mesmo e ponto final, né? Por isso que eu digo que é a escola de Cristos, viu, Edson? Me fala uma coisa, para a gente que os ouvintes saibam que a gente não está falando aqui só da boca para fora, né? Mas está falando o que vem do coração. Quantos anos de casado você tem?
Eu tenho, graças à santa da minha esposa, eu tenho faço 28 anos depois de amanhã. Olha que maravilha. Oh, que beleza. E você, Edson? Legal. Eu te ajudei a não levar uma com um pau de coisa na cabeça, hein? Daqui a 2 dias. E você, Edson? 34 anos, meu amigo. Que maravilha, né? Uma vida maravilhosa, com tudo isso que eu falei aqui, de respeito, de carinho, de afetividade, de paz, de harmonia. Por quê? Porque a gente já combinou isso desde o começo, né? De cada um ajudar o outro a plantar essas coisas. É isso Filhos aí. maravilhosos, então... Graças a Deus, é isso aí. É. Amém, né? Amém em todos nós. Vamos lá, vamos ler agora o item 2 do nosso estudo da noite. Lembrando que hoje estamos estudando haverá falsos cristos e falsos profetas, que é o capítulo 21. Então, estudamos o item 1, agora vamos no item 2. Conhece-se a árvore pelo fruto, né? Item 2 está lá. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis pelos seus frutos. Né? É interessante esse término, né? Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Ele é categórico, né? Aqui nós encontramos claramente aquilo que nós encontramos numa frase bastante popular também, naquela do você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo, você pode enganar todas as pessoas... você pode enganar algumas pessoas durante todo o tempo, você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo, mas você nunca vai poder enganar todos o tempo inteiro, né? É. E aqui ele é categórico, né? Se não é de Deus, ou seja, se não está em harmonia com a justiça divina, vai ser cortado e lançado ao fogo, né? Então, essa questão tem uma coisa que não dá para fugir, que é da verdade, né? A gente pode esconder a verdade, esconder, isso, aquilo, mas uma hora ela surge. Porque a verdade, na realidade, reflete os fatos. É isso? Quando você tem um fato e que você tenta encobri-lo, você cria uma falsa, né? Você cria uma mentira, tá certo? Você está plantando uma coisa diferente. Porém, aquele fruto que é o fruto verdadeiro está lá. Uma hora esse fruto vai surtir, né? Ele vai sair e aí nós vamos descobrir que tipo de árvore de fato estava lá, né? Que tipo de coisas as pessoas estavam plantando e por aí afora. Não tem como fugir disso. E isso serve para tudo, né, André? Serve na vida profissional, serve no casamento, serve nas instituições espíritas, serve para os demais religiosos que aí estão, para os médiuns de uma forma geral. Nós temos visto aí, né, o que aconteceu com determinados médiuns, tá certo? Que encobriam ali as suas falcatruas, né? Se apresentavam de uma determinada forma, mas que os frutos, na verdade, se apresentavam com um fruto que era palatável, né? Mas que depois acabou vendo que o fruto era um fruto muito amargo, né? Muito difícil de ser engolido. É assim? Aí vem a questão, né? A semente era ruim ou durante o processo de crescimento da árvore, o agricultor, né, talvez não tenha sido competente, né? Ou o meio não interferiu para que aquela árvore tivesse um desses caminhos. Isso tudo é verdade, né? Nós percebemos, especialmente nisso que você nos trouxe, Edson, de irmãos nossos que se perderam com a mediunidade, né? Certamente, se nós tivéssemos condições de examinar o histórico destes nossos irmãos, nós veríamos que uma parte deles estavam ali em um projeto autêntico,
mas faltou cuidar da árvore, né? Então, assim, no momento em que... Eu me lembro isso dito uma vez de um médium, né? Ele falou assim, a mediunidade principalmente está na cabeça, mas ela não me pode subir a cabeça, porque no momento que ela me suba a cabeça, ela é obsessão, né? Ela é descaminho. Ela é nesse momento em que a árvore, que tinha tudo para dar excepcionais frutos, passa a dar frutos amargos e espinhosos, né? Então, nesse sentido aí, André, se nós formos parar para pensar, todos nós somos sementes que viemos para dar bons frutos. Você consegue conceber alguém planejando o seu reencarne para vir aqui fazer coisas e colher coisas ruins? Todos nós meio que se organizamos lá no plano espiritual para ter bons frutos aqui, tá certo? Nessa vida. A gente vem e fala, olha, eu vou ter uma vida assim, assado, assim, assim, preciso aprender isso, e eu estou disposto a fazer tudo isso. Então, a semente que vem é uma semente voltada para colher bons frutos. Porém, aí, dependendo da forma como ela é irrigada, da forma como você a alimenta, é que nós vamos ver que frutos que vão sair, tá certo? Bom, falando em frutos, o Facebook está cheio de fruto doce aqui, que são os nossos irmãos, nossas irmãs, que estão nos mandando mensagem. Tina Uchoa, Duduca Rocha, Maria Rocha, boa noite, André Marouço. É uma ignorância espiritual e maldade postar notícias falsas que contribui com o medo e o desequilíbrio das pessoas. É lamentável, é verdade, Maria Rocha. Hoje em dia nós precisamos ter muita responsabilidade com aquilo que a gente posta mesmo, né? Porque as pessoas podem já estar combalidas, machucadas, desorientadas, a gente manda aquela famosa gota d'água ali, né? Então, realmente, muito bem dito. A nossa querida Deise da Silva Cunha Manzando, dizendo, eita, evangelho bom demais, obrigado, minha querida, muita paz, um beijo no seu coração. Beijo, Deise. Na nossa programação, Vilma Lima, também o nosso irmão Luiz Eugênio Lico, Márcia Conceição, Sônia Gonçalves, ela está dizendo aqui, hoje, quando ela fez o Evangelho, abriu nessa passagem. Olha que coincidência boa, Sônia. Como diz uma irmã nossa em comum, a irmã Eliana, da AMIC, Amigos da Criança de Campinas, uma entidade beneficente lá de Campinas, ela diz, não é coincidência, é Jesuscidência. Né? Isaura Maria Santiago, de Russas, só que Russas, que não é lá na Rússia, é no Ceará. Um grande abraço aos nossos irmãos cearenses. A Maria Rocha está presente aqui na nossa programação, nos mandando, nos orientando, nos ajudando aqui, na verdade. Está dizendo aqui, ó, a falta da caridade até no comportamento para com os outros é exatamente a árvore que não dá frutos bons, né? Frutos venenosos. É isso mesmo, Maria. Né? Uma árvore, quando ela dá bons frutos, não raro ela é bonita. Né? Aliás, geralmente é da flor para o fruto. Né? Olha o processo de criação da natureza. Né? A Iracema Monteiro, de Sorocaba, está presente na nossa programação. Maria Juliana Silva diz que encontrou no Espiritismo respostas para muitas dúvidas que tinha. Uma doutrina esclarecedora e consoladora. É mesmo, Maria Juliana. A doutrina dos Espíritos, ela nos traz respostas realmente que nós buscamos, às vezes, há séculos. A Verônica Carvalho também, sempre, ela que é de Araraquara, presente na programação. Iracema Monteiro, já falamos. Maria José, de Portugal. A Verenice Rodrigues. Enfim, um monte de gente boa participando do nosso plantão do Evangelho no Lar, feito aqui pela TV Mundo Maior e pela Rede Boa Nova de Rádio, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. E aí eu vou aproveitar e convidar você a ser uma árvore que gera frutos de amor por intermédio do Clube Amigos da Boa Nova. Né? A árvore que permite que o fruto TV Mundo Maior, o fruto Rede Boa Nova de Rádio e, em consequência, a consoladora doutrina do Cristo chegue até as pessoas por intermédio desses frutos, é justamente através dessa árvore que é o Clube Amigos da Boa Nova que nós conseguimos fazer esse trabalho. Tudo na matéria precisa de matéria. Então, o dinheiro é um recurso necessário para fazer o trabalho que nós fazemos. Então, se você puder ser um doador espontâneo, né, ou um doador esporádico, aquele que
mensalmente faz uma contribuição. Então, entra lá no feal.colabore.org, feal.colabore.org. FEAL é a abreviatura de Fundação Espírita André Luiz. Você pode também ligar e ser muito bem atendido pelas nossas irmãs e irmãos que trabalham no Clube Amigos da Boa Nova. É só ligar no 11 2458 3214, 11 2458 3214. E, por fim, você também pode ter mais informações através do WhatsApp, 11 97261 0272. 11 97261 0272. Vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho? Agora, lá no item 3, né? Tá lá. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Né? Ou seja, o Espírito ele está nos trazendo aqui uma constatação pura da verdade que nós atravessaríamos ao longo dos séculos, né? Abundando como é que é? Falsos profetas seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Né? E aí vai ao encontro da questão, se não me engano, a questão 932, não tenho certeza, de O Livro dos Espíritos, que é quando Kardec pergunta, né? Por que no mundo o mal é maior do que o bem? E a resposta dos espíritos é extraordinária, simples, curta, altamente impactante, né? Por fraqueza dos bons. São intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, preponderarão. Né? Isso vai muito ao encontro dessa questão, né, Edson? E eu vejo esse item aí como uma profecia feita por eles, né? Dos tempos atuais. Muitos seduzirão a muitos, não é isso? Pela iniquidade. Ou seja, então as pessoas estão se deixando levar, né? Pela iniquidade, sendo seduzidas. E esses falsos profetas aí, ou esses falsos cristos, Cristo no aspecto de ser o consolador, né? Aquele que seria o emissário, na verdade, né? Estão aí se locupletando, infelizmente, se locupletando inclusive na vaidade, né? E eu queria, inclusive, viu, André, porque acho que a gente já está quase terminando, né? Eu queria só fazer uma observação para todos os nossos ouvintes, inclusive para nós dois também, que já foi falado também, né, que há tempo de semear e tempo de colher. É isso? E todos nós estamos em plena semeadura. E a gente pode mudar os frutos, dependendo daquilo que a gente pode trocar sementes, tá certo? Não depende dos outros a gente trocar semente que a gente vai colher o fruto lá na frente. Só depende da gente, não é isso? E sempre é tempo para isso, né? Muito bem lembrado, Edson. A gente fez aqui a analogia da árvore que tinha tudo para ser doce, mas no meio do crescimento desandou e começou a dar frutos amargos, mas também é possível que uma árvore corrija o seu curso, né? E deixe de dar frutos amargos e passe a dar frutos doces. Né? Basta que façamos a sintonia com o maior jardineiro de todos os tempos, né? Porque aí a coisa anda, fica fácil, o Cristo aduba o nosso coraçãozinho com o adubo do amor e a coisa anda e assim fica tudo mais fácil. Agora, quando a gente quer respostas rápidas para os nossos problemas e muitas vezes não levando em consideração que a gente tem que fazer a nossa parte, aí a gente cai em arapucas que nós criamos para nós próprios. Muita atenção, esse é o grande convite que é feito. E uma forma bastante interessante que a gente tem de descobrir se a árvore é boa também é a questão de como é que a árvore se porta em relação à coletividade. É uma árvore humilde, né? Se é uma árvore humilde, é um bom caminho para você saber que ali provavelmente o fruto é doce, né? Porque muitos desses falsos profetas, eles já logo de cara demonstram que são falsos profetas
justamente por se dizerem os tais, né? Lembremos que em Marcos, capítulo 10, versículos 17 e 18, né? Nós encontramos que, ó, que está aqui, ó, Marcos 17, 18 e 19. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí a resposta do Cristo, né? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Então, se o Cristo, né, chega no alto do seu reinado de amor e diz que bom é Deus, como é que nós vamos ficar dizendo aí, achando ídolos, né? A idolatria, Edson, a meu ver, na política, mas não só na política, na religião também, com perdão da palavra, é um câncer, é um cancro para nós, porque nós depositamos nos ombros de outros a solução dos nossos problemas, né? Geralmente depositamos no ombro de pessoas erradas, e mesmo quando as pessoas são certas, às vezes o peso é muito, e o nosso orgulho e a nossa idolatria, né, vai fazendo com que aquela árvore se perca no meio do caminho, não é? Eu acho que a gente tem, inclusive nós como espíritas, né, devemos respeitar as pessoas, mas não idolatrar, né? Você deve respeitar, você pode até admirar a pessoa, mas tornar aquela pessoa seu ídolo, o grande problema é que quando você idolatra alguém, você deixa de questionar as coisas que essa pessoa faz. E a pessoa sendo insensada pelas pessoas que o idolatram, ela acaba sendo, de alguma forma, se deixando levar, né, pela vaidade, pela cupidez, e pelo orgulho, e ela não percebe que ela está... Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar. Você gostou deste programa? Se você é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, pode fazer o download e ouvi-lo quando e onde quiser. Se ainda não faz parte do Clube Amigos da Boa Nova, fique sócio. 0800 12 18 38.
Clube Amigos da Boa Nova. Colabore com a divulgação espírita. 0800 12 18 38. Seja sócio você também. Você está na sintonia da rede Boa Nova de Rádio. A partir de agora, você que está em São Paulo, lembre-se, temos rodízio em São Paulo de veículos. Os veículos agora estão liberados para trafegar pela maior cidade do país dias